Estamos de volta aqui no Mente Aberta. Muito obrigado pela sua participação. Sou muito grato a cada dia termos a oportunidade de conversar, discutir, refletir e aprender sobre temas tão importantes que servem para abrir a nossa mente e nos levar a viver uma vida melhor ainda. E eu quero deixar o meu contato com você, que é o Facebook Charles Campos, e o nosso e-mail do programa, que é menteaberta@redesuper.com.br. Beijo para vocês, muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens, pelas sugestões, tantas coisas que a gente tem se comunicado pelas redes sociais. Muito obrigado mesmo, que Deus continue abençoando muito vocês. Janaína, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Olha, eu conversava com a Flávia quando fez o convite para você, né? Já há algum tempo tentamos agendar, mas as datas não coincidiram. Não batiam. Mas eu sou são boas notícias e referências sobre o seu trabalho. Que bom, glória a Deus. E eu sei que tem muita gente que é apaixonada com aquilo que você faz, né? Tem uma produtora aqui mesmo, a Thalita, é uma dessas, que fala muito bem de você. E é também curioso, porque falar de etiqueta, geralmente a primeira imagem que vem na nossa mente, no senso comum, é qual garfo que eu devo usar e qual colher que eu devo colocar, né? Como é que eu pego o garfo, como é que eu pego a colher, qual garfo que eu como peixe, que eu como carne. Geralmente a etiqueta se resume a um jantar, a uma mesa bem posta. E etiqueta é muito além disso e é muito maior do que isso. É bem mais do que isso. Eu falo que isso é assim, a cerejinha do bolo, é um detalhe que nem é tão relevante assim. Porque hoje, se você pensar no mundo globalizado, são tantas formas de se sentar à mesa em cada país, em cada cultura, que seria muito difícil abranger todas. Então, a gente fala que a etiqueta, ela é muito mais profunda, ela tem a ver com a ética. Então, é a pequena ética, etiqueta, a pequena ética, a etiqueta do dia a dia. Então, que permeia todas as relações. Relação no trabalho, na igreja, na família. Muitas vezes a gente consegue ser muito gentil e educado com as pessoas lá fora, mas às vezes não é em casa. Então, a etiqueta está em todos os aspectos da nossa vida. Então, mesmo quem fala, eu não ligo para isso, deveria, porque isso faz parte da sua vida, no trânsito, no trabalho, então em todos os momentos a etiqueta é um comportamento, faz parte do comportamento e convívio social. São regras de comportamento, normas de conduta, que são regidas pelo bom senso. Obviamente não é um decreto-lei. Não é uma lei, você é obrigado a fazer isso. Exatamente, mas para os cristãos a gente tem basicamente um decreto-lei, que a Bíblia é um ótimo guia, um manual de etiqueta. É um excelente, é o melhor manual de etiqueta para qualquer um. Olha, é interessante essa abordagem, e a gente conversava agora há pouco, você dizendo e abordando isso, a vida de Jesus, né? De Jesus ser um homem elegante, um homem que era amável, que sabia se comunicar, que em vários momentos de conflitos onde querem experimentar Jesus, vemos muitas passagens, uma delas onde os fariseus chegaram e olha, nós vamos experimentar Jesus e ver qual é a resposta dele, porque se ele responder isso, a gente pega ele aqui. Se ele responder de outra forma, nós vamos pegá-lo aqui. Pergunta, a quem devemos pagar impostos? Jesus, de uma maneira assim, sem se exaltar, muito tranquilamente, polida, ele diz, olha, ele responde a pergunta. E ele fala, mostra para mim a moeda. E dai a César o que é de César, Deus o que é de Deus. E aí eles ficaram maravilhados com a sua sabedoria. Mas esse ficar maravilhados é possível, porque a Bíblia fala, né, Janaína, que a Bíblia nos diz que nós podemos fazer obras iguais e maiores do que Jesus. E o texto diz que as pessoas ficaram maravilhosas com a sabedoria de Jesus. As pessoas podem ficar impressionadas com a nossa conduta, uma vida com etiqueta, uma vida vivida assim, uma pessoa que tem uma boa conduta social, que preserva esses conceitos de etiqueta e as outras pessoas a verem como um bom testemunho, colocarem essa pessoa, olha, a gente fica maravilhada com a sabedoria que a Janaína tem, com a classe que a Janaína tem, com a elegância que ela tem. Que lindo isso! É possível? Não só é possível, como eu acho que é até é quase uma ordenança, porque quando a palavra nos diz que nós somos a luz do mundo, então nós temos que essa luz tem que brilhar na nossa vida. Então, é tão triste quando a gente vê que a pessoa está dentro de uma igreja, ela congrega ali, ela se diz uma exímia conhecedora da palavra, mas na hora de vivê-la, ela não consegue sair do discurso.
Sim. Então está só no discurso, ela não consegue demonstrar esse amor que o Senhor nos ensinou a amar incondicionalmente, amar as pessoas, amar o nosso inimigo. Então isso exige etiqueta, que é nada mais do que isso, é você realmente colocar o outro acima de você, pensar no interesse do outro, se colocar no lugar do outro. E não só em si mesmo, que hoje é um problema social. As pessoas estão tão autocentradas. E isso dentro da igreja a gente vê. Eu tenho que chegar primeiro, eu tenho que sentar no melhor lugar, e ninguém. Aqui é o meu lugar reservado na igreja, praticamente, só eu sento aqui, sempre aqui. Se alguém sentar no meu lugar, eu fico chateada, porque a pessoa está autocentrada. Então é tudo para ela. Eu estou citando a igreja, mas se a gente for para o mundo, então eu tenho exemplos infinitos. O amor ao próximo, que é um mandamento, que é um mandamento fica deixado de lado. Até dentro da igreja. Então, o amor ao próximo, ele está refletido no trânsito, quando a pessoa pede uma passagem, você não dá. Então, não, eu sou muito cristão. Ah, mas pediu para eu estou atrasado para ir para a igreja. Aí eu não dou passagem, porque eu estou atrasado para ir para a igreja. Veja que contrassenso. A hora que eu tenho a oportunidade de demonstrar esse amor por quem eu não conheço, e por quem não pode me dar nada em troca, que esse é um amor genuíno, eu não faço, é desinteressado, eu não faço. Então, por isso que a etiqueta, ela tem tudo a ver com a palavra do Senhor. Porque eu vejo que não tem como dissociar. Se você é uma pessoa que segue a Cristo literalmente, e não só fala que segue, né? Como diz uma frase que circula aí, se você lê a Bíblia e conhece muito a Bíblia, você é um bom conhecedor da palavra. Agora, se você a pratica, você é um bom cristão. Então, é verdade, tem uma diferença. Tem uma diferença. Os que são cristãos de fato, são os que seguem a palavra, são pessoas elegantes. Porque aí a gente pode pegar tudo que é recomendado na palavra, especialmente não só para os homens e para as mulheres. A mansidão, né? As bem-aventuranças, elas dão bem um sinal. Ser manso, ter um bom coração, ser pacificador. Uma pessoa que tem etiqueta, ela não cria confusão, muito pelo contrário. Se ela está no meio de uma confusão, ela tenta pacificar, são bem-aventurados os pacificadores. Etiqueta é muito mais ampla, ela está muito além de você saber simplesmente se comportar em alguns lugares, como se sentar, como cruzar a perna, como pegar o talher, como é saber lidar com a pessoa, é saber tratar a outra pessoa, é fazer a outra pessoa se sentir bem. Muitas vezes a pessoa acha... Ela tem um lado muito relacional. Relacional, de percepção da pessoa. Então, eu recebi uma pessoa na minha casa, então eu gosto de colocar uma mesa posta, muito sofisticada. Mas se eu vou receber uma pessoa que é muito simples, talvez aquilo possa intimidá-la. E ela vai ficar tão constrangida que ela não sabe nem por onde ela começa. A etiqueta diz, faça a pessoa se sentir à vontade. Ela não diz que coloque uma mesa muito sofisticada e deixe a pessoa se sentindo completamente um peixe fora d'água, não. É acolha. E o que Jesus fazia não era acolher? Era acolher a todos. Acolher a todos. Então, não tem como dissociar. E eu venho falando de etiqueta há muitos anos, há mais de 10 anos, mas assim, para um público, como a gente fala, secular, né? Palestras voltadas a empresas, a etiqueta, como ela é conhecida aí afora. Onde começou esse trabalho, essa paixão sua por esse lado? Então, é bem interessante essa história, porque eu dei aula durante vários anos, quase 10 anos, na universidade, no jornalismo, no curso de comunicação social, que é a minha formação. E o pró-reitor de lá, um cristão, eu nem era convertida ainda, e falei com ele ontem, foi até interessante, ele me convidou para dar aula de etiqueta no curso de secretariado executivo. Esse pró-reitor, como eu também acumulava a função de assessora do reitor, nessa função eu tinha muitas coisas que envolviam etiqueta, cerimonial, elaborar discursos, cuidar de protocolo. A reitoria tem toda essa pompa. Então ele percebia isso. E percebia também que eu acabava ajudando os colegas e dando dicas. Eu vou num casamento, o que eu visto, o que eu dou de presente. Essa consultoria de colega. E ele, notando isso, me convidou para assumir essa cadeira. Eu fiquei receosa, pedi um tempo, mas o tempo dele foi bem curto. E eu já comecei a dar aula. Dando aula de etiqueta, as alunas eram já secretárias de empresas. E elas começaram a me indicar para dar palestra nas empresas. Nasceu uma carreira assim, foi tão natural que eu não... até Ela engraçado. Não partiu do seu desejar, eu tenho muita vontade de entrar para esse mercado. Nunca pensei nem nisso. O seu zelo pela sua profissão, o seu compromisso de se fazer bem feito, com excelência, aquilo que você já desempenhava como função,
chamou a atenção e Isso. despertou o interesse em uma instituição para que você ensinasse, olha que interessante, ensinasse as pessoas a serem parecidas com que você, com você. Né? De uma certa maneira, o reitor disse, olha, ensine essas pessoas a serem parecidas com você, a fazer do jeito que você faz. Pode ser visto assim. Eu acabei que fui dar aula e aí disso viraram as palestras. Aí uma revista começou a me chamar para escrever, de uma revista foi para outra. Hoje você é colunista de 8 revistas. 8 revistas. E depois dessas, enfim, era um trabalho 100% secular, voltado para esse mercado de trabalho. Então, empresas, etiqueta no trabalho. Ainda hoje faço essas palestras. Como se vestir, como se comportar no trabalho, etiqueta nas redes sociais, né, que é um tema bem atual. Sim. Como se comportar na internet, o que é bom e o que não é bom colocar na internet, esse tipo de conteúdo. Porém, quando eu já havia me convertido, eu comecei a filtrar muito o que eu fazia, porque eu já tinha outras funções da empresa, né, junto com meu esposo, outros negócios, filhos e, enfim, 1000 atribuições. Eu comecei a ficar preocupada e pedia muito ao Senhor, né, assim, usa-me, Senhor, eu queria ser usada, mas eu não tinha ideia nem como o Senhor ia me usar. Então eu imaginava, talvez para trabalhar, ir num hospital, né, um estilo capelania, visitar pessoas acamadas, eu ficava conjecturando. Então é tão bom a gente pensar assim que o Senhor é muito mais criativo do que a gente. A gente pensa 1000 coisas e Deus tem uma imaginação. Veja o planeta, né, a imaginação dele em criar cada detalhe. E aí eu ficava imaginando como é que o Senhor podia me usar, né? Eu pensava, eu não tenho nenhum talento que pode ser usado na obra do Senhor, né? O que eu sou? Eu sou só uma jornalista, como é que o Senhor vai me usar? Mas eu pedia, e quem pede, recebe. Quem bate, a porta se abre. É verdade. Eu pedia. Você se dispôs, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu fiz exatamente isso. E um dia, orando, eu pensei, eu já tinha um site falando de etiqueta, e eu comecei a ficar incomodada com isso. Senhor, eu não quero mais falar de etiqueta, eu acho que esse assunto é superficial. Eu estava me autodiscriminando. Eu acho que é superficial, estou gastando tempo com o que não é interessante para o Senhor. Porque ele é visto por um lado de ostentação, de mostrar... De esnobismo, talvez assim, uma pessoa muito refinada possa passar essa impressão. Refinado praticamente se associa a pessoa sofisticada, que está acima das outras, que se coloca acima das outras. E eu não gostava dessa sensação que isso causava. Comecei a pedir para o Senhor que eu não queria mais trabalhar com isso. Isso numa oração. E o Senhor começou a trazer à minha memória como a palavra de Deus estava intimamente ligada à etiqueta. E era tão rápido que eu fui escrevendo assim, rascunhando basicamente. Depois eu tive que recorrer à Bíblia para ver, tem isso mesmo? Será que não foi eu que imaginei isso? Tinha. Tudo que o Senhor foi colocando no meu coração, que eu fui escrevendo, eu achei. E todos esses valores... A referência para o seu material teórico, vamos dizer assim, foi o Espírito Santo. Eu falo que o mérito não é nenhum meu, todinho do Senhor. Aí disso eu fiz um texto, e foi meu primeiro texto de etiqueta que eu denominei etiqueta cristã, que eu acho que isso aí, talvez a única coisa que eu fiz foi criar o nome. Que eu escrevi esse texto falando, até que o texto não era meu. Que esse texto era um texto que eu fui apenas a redatora, mas não fui eu que pensei nesse texto. E escrevi. E foi tão interessante, escrevi, confesso assim, que com um pouco de medo, porque eu tinha um público já que lia. Eu pensei, as pessoas, né, vão... Você já escrevia para revistas? Para várias, e fui publicar esse texto no meu site, tinha um público muito grande que acessava, as pessoas vão tomar um susto. Vão falar assim, nossa, agora até isso ela vai colocar Deus no meio. Você está fanática, Janaína, agora é uma fanática. Virou fanática, isso, agora até Deus está no meio da etiqueta. E fiquei com certo receio, mas fui. Eis-me aqui, fui mesmo, de cabeça, e coloquei o texto. E do texto, a pastora na igreja onde eu congrego pediu, transforma esse texto num vídeo, eu quero passar no primeiro congresso que nós vamos ter de mulheres. Aí o texto virou um vídeo, e esse vídeo teve milhares de visualizações. Eu decidi colocar também no YouTube, assim, do nada. Conversando com meu marido, eu falei, ficou tão bem feitinho, acho que eu vou colocar no YouTube. O que você acha? Coloca, assim, uma coisa, então, coloquei. E esse vídeo viraliza, né, na internet, a coisa viralizou, e um monte de gente
passando em igreja, e aí as igrejas começaram a me chamar, aí eu comecei a viajar o Brasil inteiro. E eu me lembro aqui na Rede Super do pastor Maurício, ainda apresentando... Maurício e Luciana. Maurício e Luciana apresentando o De Tudo Um Pouco. Pastor Maurício, um dia, quando eu estava no programa, que foi o primeiro lugar onde eu pude falar assim, abertamente, foi até um convite da própria Thalita, a primeira vez que eu falei. Não era para falar de etiqueta cristã, era para falar de etiqueta no Natal. Só que eu fiz a relação da etiqueta com a palavra de Deus. E aí, quase sempre eu vinha falar disso, né, com uma regularidade, falando dessa relação. Era o único local onde eu, assim, até eu ficava assim, ai, que bom, eu posso falar, assim, eu não tenho que ficar medindo as palavras, eu posso falar que a etiqueta tem tudo a ver com a palavra de Deus. Então eu falava abertamente, e foi um dia que eu vim falar de etiqueta nas redes sociais, e eu falei que eu ia mostrar o melhor manual que tinha de redes sociais, que as pessoas tinham várias línguas e tal, e fiz uma brincadeirinha antes, e aí mostrei a Bíblia. E aí, nesse dia, o Maurício falou assim, isso é um ministério. Aí eu, não, isso não é um ministério, isso que você faz é um ministério. Não, não é. Recusei, não é. Não é. Bem, eu nem sabia que se tornaria de fato, né? E acho que nem ele sabia que eu já estava até profetizando isso. Porque, de fato, as igrejas começaram a ver esse vídeo, aí eu viajei o Brasil inteiro. Tem pouco tempo, tem ano passado eu fui em vários estados no Brasil, e esse ano já tem agenda até para setembro. Uau! Para ir em estados que eu nunca fui, nem para passear. Então, assim, é muito voltado para a mulher, mas eu tenho falado também muito para as famílias. Porque às vezes eu vou para um evento que é feminino, aí no domingo eu fico para o culto. E você acaba falando para a igreja. E falo para a igreja. Então, assim, as igrejas aproveitam, quando é uma igreja fora, aproveita e faz um bem bolado, né? Já faz um pacote, eu vou de uma vez só. É isso mesmo. E assim, eu entendi como um chamado mesmo. E aquela oração lá atrás, quando eu me converti, Senhor, usa-me a mim, eis-me aqui. O Senhor, de uma forma assim inimaginável, Ele usou mesmo. Ele tem usado aquilo que você é muito boa, você sabe fazer, porque você lecionava. Ele que te dá graça para isso, é claro. É tudo dele. Mas tem a excelência, o seu lado é um dom que você tem, e agora ele tem usado para capacitar o povo dele. Isso, e o que eu acho interessante é porque, assim, na verdade, até esse pró-reitor, que eu tenho contato até hoje, ele falava para mim que eu já tinha, mas você já era assim, você já tinha isso natural. E realmente, eu não vim de um lar, assim, refinado, né? Não vim de um lar sofisticado para falar, você veio de uma família muito sofisticada. Não, uma classe média, uma família comum, sem nada especial. Né? Nada extravagante. Nada extravagante, nada que as pessoas possam imaginar. Muito pelo contrário, até nas ministrações que eu faço, eu falo muito da modéstia, porque se confunde muito etiqueta com falta de modéstia. Não, a modéstia no vestir, no falar. Eu gosto de sempre, quando a roupa que eu tenho, eu falo assim, olha, sabe quanto custou essa roupa? Aí eu falo dos preços sempre baratinho, aí no final tem que ficar até dando dica de onde veio. Porque eu falo assim, não é o valor, não é o preço, é o bom gosto. Não é o quanto custa. Então, uma mesa posta, ela não precisa ser uma mesa cara, nem sofisticada demais, mas feita com amor, sabe? Uma casa simples, você vê quando ela é bem cuidada, é uma casa que recebe, que acolhe. E às vezes você vai numa casa sofisticada que você não sabe nem onde você senta. Você senta até duro assim no sofá com medo de esbarrar em alguma coisa. Então essa casa não acolhe. Então uma casa acolhedora pode ser a casa mais singela possível, mas ela te abraça, você sente vontade de ficar ali. E quem faz isso, senão as pessoas? Então tudo no final envolve pessoas. E quando a gente vai falar de pessoas, de relacionamento, a gente vai falando desses valores que são valores cristãos. Gente, deve ser... Eu imagino que nos seminários que você participa, nos congressos, deve ser uma mudança no paradigma, né? Deve ser rever a forma como se vinha fazendo há tantos anos a mesma coisa em casa ou atitudes, e as pessoas não refletiam nisso. E a partir de ali é como se fosse um espelho. Coloca um espelho na sua frente, você se olha e é uma oportunidade de mudar as atitudes. Exatamente. Deve ser uma experiência de relacional com pessoas que estão ali convivendo há tanto tempo juntas, né, Janaína? Até para mim, eu confesso que sempre eu fico espantada, assim,
Porque acaba que é tão natural, eu vou falando, e também o Espírito Santo, né, ele nos abençoa, então às vezes eu nem lembro exatamente o que eu falei, mas eu vejo depois as pessoas vindo no final conversar, ou então algumas pessoas mandam, né, às vezes tem vergonha de chegar na hora e mandam depois uma mensagem, ou compartilham um testemunho, e eu fico assim, Senhor, como é que o Senhor pensou nisso? Assim, até hoje eu fico impressionada. Como ele pôde ter pensado nisso? Porque eu não consigo ter essa dimensão que ele teve. Então, a única coisa que eu posso fazer, assim, é ser muito grata. Grata, eu vou às igrejas, eu não cobro nada para ir em nenhuma igreja. Eu sei que há pessoas que cobram e não compete a mim dizer qual é o certo. Sim. Essa foi uma decisão minha. Foi uma decisão minha, porque eu entendi que se de graça eu recebi, de graça eu tinha que dar, né? Mas as pessoas quiserem te dar uma oferta, não tem problema. Sim, aí eu uso para melhorar o site, eu uso para fazer mais vídeos, eu reaproveito isso para melhorar o trabalho. Mas eu entendo assim que o Senhor realmente deu um dom, e esse dom é dele, né? Dom vem de Deus. Então, eu tenho que, assim, deixar isso aberto ao máximo. E fora que as pessoas também, tem pessoas que ficam intimidadas, às vezes, de perguntar num evento. Então, muita gente manda mensagem ou manda e-mail. Quais são as perguntas mais frequentes? Nossa, olha, eu vou te falar que o que eu mais respondo é relacionamento com a sogra. É mesmo, com a sogra, pensou mil coisas, mas o que as pessoas mais perguntam... Como eu me relaciono com a sogra? Bem com a sogra, porque eu falo muito sobre relacionamento com a família. Porque a sogra quer cuidar da casa, do filho ou da filha. Eu fiz até um texto, que quem sabe um dia vira vídeo, que era a sogra elegante. Falando como uma sogra, usando a Bíblia para mostrar como uma sogra pode ser elegante. Eu tenho 2 filhos, né? Eu vou ser sogra, se Deus quiser. Então, eu penso muito nisso. Eu sou a mulher que sorri diante do futuro. Eu fico pensando nos meus netos, né? Eu sogra. Com certeza. É a bênção dos salmos, né? Exatamente. Verás os filhos dos teus filhos. Dos teus filhos. E fala que a mulher virtuosa, ela sorri diante do futuro. Ou seja, ela pensa na velhice, pensando coisas boas, né? Então eu brinco que a gente tem uma fazenda e lá tem uma casinha de boneca, só que eu só tenho meninos, né? Rapazes. Então às vezes eu passo numa loja, eu vejo um fogãozinho de brinquedo, eu fico assim... Nossa, um dia eu quero comprar esse fogãozinho. Aí um dia meu marido falou, pra quê, meu bem? Nós só temos homens, a gente não tem filho pequeno, não tem filha. Eu falo, mas eu vou ter neta. E aí eu vou pôr esse fogãozinho lá na casinha de boneca que tem lá para as minhas netas. Então eu estou sorrindo diante do futuro, eu estou fazendo planos para o futuro. Para minha velhice, isso não é bacana? Com certeza. E a gente vê que muita mulher hoje está focando tanto na beleza, o mundo fala tanto que você não pode envelhecer, o creme chama anti-aging, né? Anti-idade, ou seja, é uma coisa que não tem jeito de você não ter idade, mas o creme chama anti-aging, ou seja, anti-idade. Como se você voltasse no tempo. E não tem jeito. Como se você congelasse. Isso, e as mulheres estão sendo muito pressionadas a não envelhecer, a ter o corpo perfeito. Então, assim, elas estão se escravizando no eu. E elas não desfrutam as fases da vida. As fases da vida. E aí, quando começam a envelhecer, entram no processo de climatério, menopausa, começam a entrar em depressão, porque colocaram o coração, o tesouro delas era aquilo. Colocaram o coração naquilo e aquilo vai acabar, vai perecer. Então, por isso que, sabiamente, né, já em Provérbios 31 falava disso, que ela sorri diante do futuro, ela pensa no que virá. Mas aí, voltando à questão da sogra, porque acontece muito da sogra, da mãe que projeta toda a sua vida no filho. E aí, quando esse filho casa, ela não corta, ela quer ainda continuar sendo a mamãe, como eu sou na minha casa. Eu sou a mamãe, tudo a mãe resolve, tudo a mãe, como diz meu esposo, é a palavra mais falada lá dentro de casa. É verdade. Depois de Jesus é mãe, porque é mãe mesmo, chamando toda hora. Mas um dia isso vai passar. Um dia não vai ser mais mãe. Um dia vai ser o nome da esposa de um, o nome da esposa do outro. Então, a sogra, ela tem que saber o papel de se recolher. O problema é que eu não recebo dúvida de sogra, eu recebo dúvida de nora. Com dúvida como lidar com essas sogras, assim, difíceis, às vezes, que são entronas, que não dão espaço, como... Que não liberaram os seus filhos ou as suas filhas para crescerem. Para crescerem. Então, como fazer isso sem magoá-la? E são mulheres cristãs, e as sogras são cristãs, enfim, é muita dor que existe nas relações. Nesses congressos, nesses momentos,
as pessoas aprendem a lidar com isso. Elas são inspiradas a ter atitudes para lidar com isso. Eu dou exemplos assim que eu vivo, porque também se eu falar de uma coisa que eu não vivo, seria fácil. Então eu tenho que viver aquilo que eu falo. Acho que Deus fez isso, né? Jesus viveu aqui e mostrou, é assim, dá para fazer isso. Ele fez. É possível. É possível. Então eu tento mostrar, olha, isso é possível fazer. Então eu brinco que eu gosto muito de receber as pessoas. E eu sempre, quando recebo alguém lá, né, nessa fazenda, eu gosto de à noite, quando as pessoas estão conversando, distraídas, eu saio, vou em cada quarto e arrumo a cama, ponho a coberta e dobro a caminha e ponho um bombonzinho em cada travesseiro. Aí eu falo, para aquele parente difícil, eu ponho 2 bombonzinhos, porque aí Deus trata o coração dele e o meu. A gente tem que, assim, ir amando as pessoas e pedindo ao Senhor para colocar esse amor no nosso coração. Então, às vezes a pessoa, ela cria uma barreira, no caso que eu estou citando do exemplo da sogra, ela criou uma barreira e ela não consegue vencer aquilo. Então, ela impede ela mesma de desfrutar o melhor que pode ter no relacionamento. Sogra. Então, talvez assim, realmente encarar aquela mulher como uma mãe, que deveria ser assim, né? Uma verdadeira mãe, amá-la também, aprender com ela, porque a sogra tem muito a ensinar. Então, aquele bifinho que só a sogra faz e que o marido às vezes fala, minha mãe fazia um bife maravilhoso. Em vez de ela ficar chateada com isso, ir lá na mãe, dona fulana, como é que é esse bife? A senhora tem que me ensinar esse bife maravilhoso que a senhora faz. Só a senhora sabe fazer esse bifinho. Janaína, muita coisa boa. Olha, Janaína, nosso tempo estourou, é muito rápido, parece que a gente começou a conversar agora. Mas eu vejo que falar das coisas boas da vida, a gente não vê o tempo passar. É verdade. Por isso que a gente precisa aproveitar, não se prender nas coisas ruins. Tem gente que perde tanto tempo falando só de coisas ruins, de fofoca, né? E tem tantas coisas boas, ou seja, precisamos aprender a etiqueta cristã. Falar das coisas boas, das coisas que alegram o coração, falar do próximo, mas com alegria, exaltar aquilo que precisa ser exaltado. Ser manso, humilde. Ser manso. É verdade, humilde de coração, as bem-aventuranças, Mateus 5. As bem-aventuranças. Olha, eu fiquei curioso e com muito desejo de participar de um seminário. Tem algum previsto para Lagoinha esse ano? Eu sempre tenho ido à Lagoinha, principalmente, mas muito no Ministério de Moças, né, da mocidade. Mas eu acredito que os homens precisam ouvir. Pois é, então, ver se o pastor Leandrinho me leva para falar para os homens. Vamos, está aqui um desafio. Desafio. Um desafio lançado, quem sabe você não vai falar para os empresários da igreja lá no CRI. Ah, sim, seria um prazer. Sobre etiqueta cristã. Nossa, e no trabalho, nos negócios. Tem a ver um pouco até com o que você fazia antes. Exatamente. Vamos sim. Então, desafio lançado. Vamos ver agora com o André Valadão aí. A gente topa isso e marca essa data. Ótimo. E a gente avisa aqui na Rede Super e no site também. Muito obrigado pela sua participação aqui, pelos seus conselhos. Quem quiser entrar em contato com você, tem aí no site, né? Tem na sua tela o site, o endereço, o e-mail. Isso. Pode entrar para buscar uma agenda. Sim, e até descobrir uma cidade onde você está para ir também. Isso, e também fazer contato. Assim, eu não tenho nenhuma assistente, sou eu que respondo, eu que leio. Afinal de contas, você é uma boa assessora, né? Eu sou minha própria assessora. Muito obrigado, viu, Janaína? Eu que agradeço. Obrigado mesmo.